E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo que eu vou falar sobre os palpites da Loteca 1166, que tá com prêmio de 2.200.000 para quem acertar os 14 jogos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, dá uma verificada lá, tem boas informações. No primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, nesse segundo vídeo aqui eu vou com 3 duplos. E olha que foi difícil, hein? A vontade é jogar uns 17 duplos aqui nesse jogo, com 14 confrontos. Brincadeiras à parte, no canal também tô deixando a tabela de classificação em vídeo, né? Com o Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. É muito bom também, caso você queira saber em que posição, né, tá certo o time. Então tem os vídeos com a tabela de classificação agora no canal também. Sem enrolação, já vamos aqui pro primeiro jogo. Falei demais, São Paulo e Corinthians. Clássico paulista aí de domingo. O que eu trago de informação aqui nesse primeiro jogo? O resultado mais comum desse confronto é o 1-1. 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 39 encontros, o São Paulo jogando em casa ganhou 15 vezes, houve 16 empates e o Corinthians ganhou 8 vezes. A diferença de gols 44-30 a favor do São Paulo. No geral são 76 jogos entre eles. O São Paulo ganhou 21 vezes, houve 28 empates e o Corinthians tem vantagem, ganhou 27 vezes. A diferença de gols 94-86 a favor do Corinthians. As odds para essa partida: 2,67 para o São Paulo, 3,20 para o empate, 2,77 para o Corinthians. Porcentagem do confronto: 36% para o São Paulo, 30% para o empate, 34% para o Corinthians. Nesse confronto aqui eu ainda continuo batendo na tecla que, se você tem condições, coloca um triplo, porque o Corinthians venceu o seu jogo durante a semana e jogou muito bem. São Paulo ficou no empate, mas estava com um time misto, né, reserva, e é bem provável, né, que as duas equipes aí venham com times com jogadores mais titulares, né. Como eu não tenho o costume de jogar triplo, para essa partida aqui eu tô indo de São Paulo e empate. Tô levando muito em consideração, mesmo o jogo sendo na casa do São Paulo, são 16 empates entre eles, né, pelo histórico. Jogo 2, Coritiba e Atlético Paranaense. Outro jogo aí, clássico regional. O que eu trago de informação aqui é que nos últimos 8 anos foram 20 partidas entre eles, né? Onde o Coritiba venceu 5 vezes, houve 5 empates e o Atlético Paranaense ganhou 10 vezes. O último confronto foi em fevereiro de 2024, na casa do Coritiba, empate em 1-1. Em outubro de 2023, pelo Campeonato Brasileiro Série A, o Coritiba venceu por 2-0 em casa. E em maio de 2023, pelo Brasileirão Série A também, jogo sendo na casa do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense venceu por 3-2. Números de aposta para esse confronto: 2,90 para o Coritiba, 3,20 para o empate, 2,43 para o Atlético Paranaense. Porcentagem do jogo: 32% para o Coritiba, 29% para o empate, 39% para o Atlético Paranaense. Coritiba, né, que também venceu a sua partida durante a semana. O Atlético Paranaense empatou em 1-1 com o Operário. É um jogo que a gente pode ver que nos números está muito equilibrado. No histórico, né, o Atlético Paranaense tem uma vantagem. E aqui, no meu palpite, não tem como, né? Tô usando mais um duplo. A vontade é de triplo, né? Mas fazemos o que o bolso pede, né? Tô indo de Coritiba e Atlético Paranaense. Jogo 3, Náutico e Santa Cruz. Mais um clássico, agora pernambucano. Outro jogo muito equilibrado. Resultado mais comum desse confronto é o 0-0. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 24 encontros, o Náutico jogando em casa ganhou 10 vezes, houve 9 empates, e o Santa Cruz ganhou 5 vezes. A diferença de gols 34-28 a favor do Náutico. No geral são 49 jogos entre eles. O Náutico ganhou 16 vezes, houve 20 empates, e o Santa Cruz ganhou 13 vezes. A diferença de gols 61-60 para o Náutico, bem equilibrado. As odds para esse confronto: 1,90 para o Náutico, 3,35 para o empate, 4,10 para o Santa Cruz. Porcentagem do jogo: 49% para o Náutico, 28% para o empate, 23% para o Santa Cruz. O Náutico também jogou durante essa semana contra o Ceará, venceu em casa por 1-0, e o Santa Cruz jogou contra o Afogados, né? Seu último jogo foi 2-0 para o Santa Cruz. Os números estão dando mais vantagem para o Náutico. O Náutico vai estar jogando em casa. Só que é clássico, né? Números, quando é clássico, é complicado. O jogador sempre dá um gás a mais. Mas
Tô levando em consideração essa vitória do Náutico em cima do Ceará, e para essa partida aqui eu tô indo seco no Náutico. Mas é outra partida que cabe um duplo tranquilo, hein? Se você tem condições de jogar mais que 3 duplos, eu colocaria um empate entre eles também. Jogo 4, Volta Redonda e Flamengo. Nos últimos 11 encontros, o Volta Redonda jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates, e o Flamengo ganhou 7 vezes. A diferença de gols 19-8 a favor do Flamengo. No geral, são 21 jogos entre eles, o Volta Redonda ganhou 2 vezes, houve 3 empates, e o Flamengo ganhou 16 vezes. A diferença de gols 40-14 a favor do Flamengo. A última vitória em casa do Volta Redonda contra o Flamengo foi em 2016, hein? Então tabu reverso aqui. O Flamengo não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos quando joga fora. Os números de aposta para esse confronto: 8.40 para o Volta Redonda, 5.0 para o empate, 1.33 para o Flamengo. Porcentagem do jogo: 11% para o Volta Redonda, 18% para o empate, 71% para o Flamengo. Bom, depois de olhar esse histórico, ver esses números aqui, tanto nas odds como na porcentagem, né, estão dando como certo, né, o retorno de alguns titulares aí para esse confronto, primeiro jogo, onde o Felipe Luiz vai colocar um time mais forte. Só que o Volta Redonda ele tá muito bem colocado aí no Campeonato Carioca. É um time que vem surpreendendo, acredito que não vai ser um jogo tão tranquilo mesmo com os titulares. Por esse motivo, eu tô indo de empate e vitória do Flamengo. Jogo 5, Internacional e Juventude. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1, 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 27 encontros com o Internacional jogando em casa, o Internacional ganhou 18 vezes, houve 5 empates, e o Juventude ganhou 4 vezes. A diferença de gols 66-20 a favor do Internacional. No geral, são 51 jogos entre eles, o Internacional ganhou 27 vezes, houve 9 empates, e o Juventude ganhou 15 vezes. Diferença de gols também muito alta, 92-52 a favor do Internacional. Essa última informação aqui tá falando que o Internacional perdeu 3 jogos consecutivos, porém nessa semana, né, jogando fora de casa, empatou com o Guarani em 2-2. E o Juventude em casa venceu o Ipiranga por 2-0. Os números de aposta para esse confronto: 1.53 para o Internacional, 4.05 para o empate, 6.0 para o Juventude. Porcentagem do jogo: 63% para o Internacional, 22% para o empate, 15% para o Juventude. Bom, aqui a gente vê que o Internacional tem muita vantagem quando joga em casa contra o Juventude. Geralmente são partidas com placares apertados. Tô acreditando também que o Internacional vai ser mais um time aí que vai colocar seus melhores jogadores em campo. Não digo todos, né, mas já vai dar aquela mesclada boa. E por esse motivo, né, eu tô indo seco no Internacional. Caso você tenha informações, né, sobre o elenco do Internacional e dos outros times e quiser deixar aí nos comentários, fique à vontade. Jogo 6, Palmeiras e Novo Horizontino. Nos últimos 9 jogos, o Palmeiras ganhou 7 vezes, houve 2 empates, e o Novo Horizontino não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols 24-3 a favor do Palmeiras. O Novo Horizontino não ganhou seus últimos 6 jogos. Jogando em casa, o Palmeiras não perdeu para o Grêmio, o Novo Horizontino, nos seus últimos 4 encontros. De informação relevante para a Loteca é isso. As odds para essa partida tá assim: 1.41 para o Palmeiras, 4.30 para o empate e 7.80 para o Novo Horizontino. A porcentagem do jogo: 66% para o Palmeiras, 22% para o empate, 12% para o Novo Horizontino. O Palmeiras jogou ontem contra o Santos, né? Conseguiu uma virada na Vila Belmiro. Mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, jogou muito bem, dominou bem a partida. O Santos só teve domínio nos 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo. E agora, jogando na sua casa, né, com o apoio da torcida, acho que vai ficar meio difícil para o Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino vencer essa partida, né, a gente pode ver que é uma zebra, né? Apesar do Novo Horizontino ser um time muito bom também, mas para essa partida aqui eu tô indo seco no Palmeiras. Jogo 7, Central e Sport. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 6 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 17 encontros, o Central jogando em casa ganhou 2 vezes, houve 2 empates, e o Sport ganhou 13 vezes, hein? A diferença de gols 34-13 a favor do Sport. Nos últimos 32 encontros, o Central ganhou 2 vezes, houve 5 empates, e o Sport ganhou 25 vezes. A diferença de gols 63-21 a favor do Sport.
Os números de aposta para esse jogo não vou ter e a porcentagem também não. Bom, mas mesmo o Sport jogando fora de casa, a gente olhando esse histórico aqui dos confrontos, são muitas vitórias para o Sport. A dificuldade aqui é saber se o Sport vai vir com um time titular, né? Ou pelo menos misto, né? Nesse confronto aqui não tem muito o que fazer, eu tô indo seco no Sport, mas caso você tenha condições de colocar mais duplos, eu também colocaria um empate entre eles. Jogo 8, Mirassol e Portuguesa. O que eu trago aqui de informação que o Mirassol ganhou anteriormente, né, dos últimos 8 jogos, 5 ele venceu contra a Portuguesa. Nos últimos 5 jogos, o Mirassol jogando em casa ganhou 2 vezes, houve nenhum empate e a Portuguesa ganhou 3 vezes. No geral, são 8 confrontos entre eles, o Mirassol ganhou 2 vezes, houve um empate e a Portuguesa ganhou 5 vezes. O Mirassol jogando em casa ganhou 6 partidas consecutivas. Lembrando que o Mirassol joga hoje contra o São Bernardo e a Portuguesa empatou ontem na casa da Ponte Preta em 0-0. Os números de aposta para esse jogo: 1.70 para o Mirassol, 3.55 para o empate e 5.0 para a Portuguesa. Porcentagem do jogo: 55% para o Mirassol, 26% para o empate e 19% para a Portuguesa. Aqui, apesar dos números estar dando mais vantagem para o Mirassol vai estar jogando em casa, mas olhando a tabela de classificação, são dois times que estão muito parecidos em pontos, em empates, derrotas e vitórias, então considero esse jogo aqui bem equilibrado e nesse palpite aqui eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 9, Atlético Goianiense e Vila Nova, clássico goiano, que eu trago de informação aqui que nos últimos 8 anos foram 18 jogos, o Atlético Goianiense tem 5 vitórias, são 8 empates entre eles e 5 vitórias para o Vila Nova. O último confronto foi em abril de 2024, na casa do Atlético Goianiense, vitória do Atlético Goianiense por 3-1. Antes disso, em março de 2024, o Atlético Goianiense jogando fora venceu por 2-0. E em janeiro de 2024, pelo Campeonato Goiano, também na casa do Vila Nova, foi 2-1 para o Vila Nova. As odds nesse jogo aqui não vou ter no momento e a porcentagem também não. Outro jogo que considero bem difícil, equilibradíssimo, né, por ser um clássico. Dá pra ver que eles empatam bastante. Aqui eu tô levando em consideração o fator casa aí do Atlético Goianiense. Eu tô indo seco de Atlético Goianiense, mas se você tem costume de jogar mais duplos, eu iria de empate entre eles também. Jogo 10, Botafogo de São Paulo e São Bernardo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-0. 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 9 jogos, o Botafogo jogando em casa ganhou 4 vezes, houve um empate e o São Bernardo ganhou 4 vezes, hein? A diferença de gols 9-7 a favor do Botafogo. O Botafogo tem uma sequência aí de 3 derrotas jogando em casa e o Botafogo jogou 5 jogos seguidos em casa sem ganhar. Os números de aposta para essa partida: 2.21 para o Botafogo, 3.30 para o empate, 3.15 para o São Bernardo. Porcentagem do jogo: 42% para o Botafogo, 28% para o empate, 30% para o São Bernardo. Lembrando, né, que o São Bernardo joga hoje contra o Mirassol e o Botafogo também vai jogar contra o Noroeste. Então é bom a gente ficar de olho para ver como é que vai ser o desempenho dessas duas equipes aí do Campeonato Paulista. No meu ver, o São Bernardo eu vejo uma equipe mais consistente, tá vindo de bons resultados. E essas partidas de hoje, né, é bom a gente ficar de olho, mas de momento eu tô indo seco na vitória do São Bernardo. Esse histórico aqui para o Botafogo não é tão bom, né? E o São Bernardo tá vindo numa crescente aí no Campeonato Paulista, né? Jogo 11. Pouso Alegre e Atlético Mineiro. O Pouso Alegre jogou 6 jogos seguidos em casa sem ganhar. O Atlético Mineiro não ganhou nenhum dos seus últimos 13 jogos fora de casa. Aqui tá falando que o Atlético Mineiro não sofre gols há 3 jogos consecutivos, mas durante a semana jogou contra o Democrata e tomou um gol, né? A partida foi 1-1. De informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para esse confronto: 3.20 para o Pouso Alegre, 3.25 para o empate, 2.16 para o Atlético Mineiro. Porcentagem do jogo: 28% para o Pouso Alegre, 28% para o empate, 44% para o Atlético Mineiro. Aqui, pessoal, mais uma vez eu peço, hein, se vocês souberem da escalação do Atlético Mineiro, mas aparentemente pode ser que venha com um time mais forte. Pouso Alegre a gente pode ver que não tem uma boa sequência em casa. Se o Atlético Mineiro vier pelo menos com a metade do time de titulares, acredito que consiga vencer o Pouso Alegre tranquilamente. Por esse motivo eu tô indo seco no Atlético Mineiro.
Jogo 12. Guarani e Noroeste, Campeonato Paulista. O Noroeste não perdeu nenhum dos seus últimos jogos quando joga fora de casa. O Guarani não sofre gols há 3 jogos consecutivos. Lembrando que o Guarani vai jogar essa semana ainda contra o São Paulo fora de casa. E o Noroeste também vai jogar em casa, só que com o Botafogo. De informação relevante para a Loteca é isso. Os números de aposta para essa partida: 1,93 para o Guarani, 3,35 para o empate, 3,95 para o Noroeste. A porcentagem do jogo: 49% para o Guarani, 28% para o empate, 23% para o Noroeste. Guarani sempre muito forte quando joga em casa, tá fazendo uma boa campanha, tanto o Guarani como o Noroeste. Para mim um fato relevante aqui é o Noroeste, né? Jogando fora de casa não perder em 5 jogos. Acredito que o Guarani vai dar uma pressão em cima do Noroeste. É bom a gente ficar de olho nesses jogos que vão acontecer agora no meio de semana. E no meu palpite aqui, mesmo os números dando mais vantagem para o Guarani, eu tô indo de empate seco entre eles. Jogo 13. Grêmio e Caxias, Campeonato Gaúcho. Resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 14 encontros, o Grêmio jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 2 empates e o Caxias ganhou 3 vezes. A diferença de gols 27-19 a favor do Grêmio. No geral são 28 jogos entre eles, o Grêmio ganhou 15 vezes, houve 6 empates e o Caxias ganhou 7 vezes. A diferença de gols 47-37 a favor do Grêmio. A última vitória como visitante do Caxias foi em 2020. Então tem um tabu aí para o Caxias tentar quebrar, né? Os números de aposta para essa partida: 1,30 para o Grêmio, 5,20 para o empate, 9,20 para o Caxias. Porcentagem do jogo: 72% para o Grêmio, 18% para o empate, 10% para o Caxias. Aqui em todos os sentidos, né? O Grêmio tem uma vantagem grande, tanto nos números como no histórico. Vai estar jogando em casa. Grêmio que jogou no meio de semana aí com um time misto, empatou em 0-0, fora de casa com o Brasil de Pelotas. Tô acreditando que para esse jogo de domingo vai vir com um time mais forte. E por esse motivo, né? Olhando todas as informações aqui, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Jogo 14, Vasco da Gama e Portuguesa. O resultado mais comum desse confronto é um 1-0, 3 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 jogos, o Vasco ganhou 6 vezes, houve nenhum empate e a Portuguesa ganhou 2 vezes. A diferença de gols 12-4 a favor do Vasco. O Vasco não perdeu nenhum dos seus últimos 6 jogos e a Portuguesa não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Vasco. E teve uma polêmica, né? O jogo ele não vai ser no Rio de Janeiro. Eles tiveram que ir de avião para um outro estado, agora eu não me lembro. Só que parece que o presidente da Portuguesa solicitou, pediu, né, para que o Vasco dividisse o avião com a Portuguesa. E parece que o Pedrinho não gostou, não deixou, então ficou aquela confusão. Então é mais uma informação aí que vai deixar esse jogo mais apimentado, né? Provavelmente dentro de campo, os jogadores da Portuguesa vão vir mordido, né? Pode ser uma motivação a mais, né? Os números de aposta para essa partida: 1,49 para o Vasco, 4,20 para o empate, 6,20 para a Portuguesa. Porcentagem do jogo: 63% para o Vasco, 22% para o empate, 15% para a Portuguesa. Bom, eu não sei, né, se fizeram isso para desestabilizar o time da Portuguesa, né? Mas para nós meros mortais, né, não custava dar uma carona pro time da Portuguesa, né? Era só eles rachar metade aí da gasolina do avião e tá tudo certo. Mas com certeza esse jogo aí vai ser bem pegado. Estão informando, né, que o Caliri aí vai colocar o time titular, né, o time ideal para a temporada 2025. Vamos aguardar. Se essa informação se confirmar, eu acredito que sim. Eu tô indo seco no Vasco. Além do histórico melhor, né, os números também tá dando mais vantagem para o Vasco da Gama. Bom, pessoal, essas foram as informações aqui do segundo vídeo da Loteca 1166, valendo 2.200.000, 3 duplos. Se você ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá, tem boas informações para ajudar nos seus palpites. Se você ainda não conheceu o canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa aí seu comentário se você tem aquelas informações importantes. Se você tem o costume de assistir o vídeo e não ver os comentários, eu aconselho a dar uma olhada nos comentários, sempre tem boas informações. Deixei uma enquete sobre o jogo do São Paulo e Corinthians, quero saber qual a sua opinião, quem vai vencer, se vai dar empate nesse confronto, tá lá na aba comunidade. E é isso, agradeço se você assistiu até aqui, desejo muita sorte nessa Loteca 1166 e espero você aí no próximo vídeo. Fui!